Balanço do PNE. Metas do Plano Nacional de Educação. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Tabela. Na Meta 1 temos nos anos de 2012 e 2015 a seguinte amostragem. Taxa de atendimento Brasil em 2012, 0 a 3 anos, 25,73, 4 a 5 anos, 85,85. Em 2015, 0 a 3 anos, 30,39, 4 a 5 anos, 90,45. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE 2012 e 2015. Apesar de a obrigatoriedade da educação infantil para as crianças de 4 a 5 anos ter sido promulgada em 2009, tendo os sistemas de ensino até 2016 para se organizarem com o seu cumprimento, a taxa de atendimento escolar mostra que ainda não garantimos o acesso de todas essas crianças à escola. O crescimento de 2012 a 2015 foi de apenas 5%. Em relação às crianças de 0 a 3, o desafio ainda é significativo, pois é preciso ampliar em 20% o atendimento menos de 6 anos. Desse modo, se a evolução da taxa se mantiver em ritmo igual ao período analisado, 2012 a 2015, possivelmente não conseguiremos cumprir a meta do PNE. Estratégia 1.2. Garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a 10% a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 anos, oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado, e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo. Tabela. Taxa de frequência à escola segundo o quintil mais alto e mais baixo da renda, Brasil, 2015. Na tabela da estratégia 1.2, temos os números da taxa de frequência à escola segundo o quintil mais alto e mais baixo da renda, Brasil 2015. De 0 a 3 anos no primeiro quintil da renda é de 19,95% e o último quintil da renda é de 88,01%. De 4 a 5 anos no primeiro quintil da renda é de 51,33% e no último quintil da renda é de 92,07%. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE 2015. 68,06% é o percentual da diferença de acesso à educação para as crianças de 0 a 3 anos, cuja renda familiar está entre as 20% mais baixas em relação àquelas com as 20% mais altas rendas. No ensino obrigatório, essa diferença é de 40,74%, indicando que o atendimento à educação infantil ainda se configura como privilégio. Estratégia 1.5. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, Programa Nacional de Construção e Reestruturação de Escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando a expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil. Em 2017, as escolas que não funcionam em prédios escolares representavam 4,6% do total das instituições. 40,4% das escolas contavam com biblioteca, sala de leitura. 46,9% possuíam banheiros adaptados para EI. 87,1% tinham água potável. E 44,6% apenas possuíam parque infantil. Os números evidenciam que ainda é necessário um esforço significativo na adequação das escolas para garantir espaços que favoreçam o desenvolvimento infantil. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar, INEP 2017. Estratégia 1.8. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior. Em 2017, 16,86% dos professores de educação infantil, não considerando os auxiliares, não possuíam formação adequada para atuar nessa etapa de ensino.
Se considerarmos como formação mínima a de nível superior, licenciatura, o percentual de professores sem formação adequada chega a 36%. Fonte dos dados: Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar INEP 2017. Estratégia 1.17. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Tabela: Número de matrículas na educação infantil de acordo com o turno da matrícula, Brasil, 2013 a 2017. Na tabela da Estratégia 1.17, temos o número de matrículas na educação infantil de acordo com o turno da matrícula, Brasil, 2013 a 2017. Crianças matriculadas sem o regime de período de tempo integral são assim. Em 2013, foram de 5.505.092 matrículas. Em 2014, 5.658.554. Em 2015, 5.681.998. 2016, 5.898.559. E em 2017, 6.002.068. Crianças matriculadas com o regime de período integral, os números são assim. Em 2013, 2.102.485. Em 2014, 2.211.315, em 2015, 2.290.232, em 2016, 2.380.545, em 2017, 2.506.663. Totalizando sem e com o regime de período integral, fica assim. Em 2013, 7.607.577. Em 2014, 7.869.869. Em 2015, 7.972.230. Em 2016, 8.279.104. E em 2017, 8.508.731 matrículas. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar, INEP 2013-2017. Apenas 29% das matrículas de EI eram em tempo integral, 2017. Apesar de ser perceptível um crescimento nesse tipo de atendimento, ele ainda é baixo, pois saiu de 28% para 29% em 4 anos. Meta 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. Tabela: Taxa de Atendimento Brasil. Na tabela Taxa de Atendimento no Brasil, temos na faixa etária de 6 a 10 anos em 2012, 98,82. Em 2013, 99,02. Em 2014, 99,13. E em 2015, 99,17. Na faixa etária de 11 a 14 anos, temos, em 2012, 97,41. Em 2013, 97,44. Em 2014, 97,52. E em 2015, 97,65. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE 2012 e 2015. Tabela: Taxa de matrícula líquida no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, Brasil 2015. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE e Censo Escolar, INEP 2015. Para o cálculo da matrícula líquida dos anos iniciais, considera-se os estudantes da faixa etária 6 a 10 que estavam matriculados nos anos iniciais e anos finais. E para o cálculo dos anos finais, considera-se os estudantes matriculados nos anos finais e do ensino médio. Entende-se que esses estudantes têm trajetória contínua e, provavelmente, o início do seu processo de escolarização nessa etapa foi antecipado. Apesar do ensino fundamental ser obrigatório desde 1971 e ser garantido como direito público subjetivo na Constituição Federal de 1988,
Devendo ser universal, em torno de 3% da população da faixa etária em 2015 encontrava-se fora da escola. Isso significa que ainda é necessário garantir ensino fundamental para 429.276 crianças e adolescentes, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Além disso, a conclusão na idade recomendada é uma questão importante, especialmente para os anos finais do EEF, no qual a taxa de matrícula líquida era de 84,04% em 2015, considerando inclusive os estudantes que já estão no EEM. Em torno de 15% dos estudantes dessa faixa etária estão em etapas e modalidades não correspondentes à sua idade. Estratégia 2.10. Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades. Tabela: taxa de atendimento por faixa etária e área da localidade, Brasil 2015. Na tabela Taxa de atendimento por faixa etária e área da localidade, Brasil 2015, temos na área urbana de 6 a 10 anos 99,20% de atendimentos e de 11 a 14 anos 97,70% de atendimentos. Já na área rural, de 6 a 10 anos 99,10% de atendimentos e de 11 a 14 anos 97,30% de atendimentos. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE 2015. A taxa de atendimento na zona urbana e rural não difere muito. Contudo, ao analisar a taxa de matrícula líquida com base na localidade, a situação da zona rural é mais complicada do que a da urbana. Isso indica que as trajetórias escolares tendem a ser mais irregulares no campo, onde há um número significativo de turmas multisseriadas. Tabela: taxa de matrícula líquida por faixa etária e área da localidade, Brasil 2015. Na tabela Taxa de matrícula líquida por faixa etária e área da localidade, Brasil 2015, temos o seguinte quadro. Na área urbana, de 6 a 10 anos, 96,45% de matrículas, e de 11 a 14 anos, 85,44% de matrículas. Já na área rural, de 6 a 10 anos, 76,40% de matrículas, e de 11 a 14 anos, 43,61% de matrículas. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE e Censo Escolar, INEP, 2015. Meta 3. Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do processo de vigência deste PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Tabela Taxa de atendimento Brasil, na faixa etária de 15 a 17 anos em 2012, 78,28. Em 2013, 78,43. Em 2014, 77,21. E em 2015, 78,73 atendimentos. Tabela Taxa de matrícula líquida no ensino médio, Brasil 2012 a 2015, em 2013, 55,22, em 2014, 55,89 e em 2015, 56,17 matrículas líquidas. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Censo Escolar INEP, Arquivo Matrícula, e PNAD IBGE, Arquivo Pessoas, 2013 e 2015. A universalização do atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos ainda é um grande desafio, pois apenas 78,73% desses estudantes frequentavam instituições educacionais. O crescimento nos últimos anos foi bastante tímido. Ao analisar essa mesma taxa pelo recorte da renda, encontra-se que, entre os 20% com menores rendas, esse percentual é ainda mais baixo, 76,26%, enquanto dentre os 20% com maior renda, o percentual sobe para 87,12%. Cabe destacar que percentual significativo desses estudantes, apesar de estarem na escola, não se encontram no ensino médio, pois a taxa de matrícula é de apenas 56,17%. A obrigatoriedade da escolarização para os jovens de 15 a 17 anos vem reforçar a necessidade de garantir escolas para todos. Porém, o debate precisa ser mais amplo do que a existência ou não das vagas, problematizando formas de tornar essa escola mais acessível, mais atrativa e menos excludente. Concomitante a isso, é preciso discutir as trajetórias escolares de insucesso, que impedem que esses jovens cheguem à última etapa da educação básica, a fim de intervir sobre elas de modo mais efetivo.
Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Tabela: número e percentual de matrícula de pessoas com necessidades especiais em atendimento educacional e em classes especiais ou escolas exclusivas, Brasil 2017. 1.066.446 de matrículas de estudantes com necessidades especiais. 169.637 matrículas de estudantes em classes especiais ou exclusivas, perfazendo um percentual de 15,91%. 401.203 matrículas de estudantes com atendimento educacional especializado, perfazendo um percentual de 15,91%. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir do Censo Escolar INEP, Arquivo Matrícula 2017. Inclusão educacional, apesar de ter avançado muito nos últimos anos, ainda configura-se como um grande desafio. A política de atendimento à população com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação tem como princípio sua oferta, preferencialmente na rede regular de ensino, sendo garantido atendimento educacional especializado para aqueles que necessitarem. Atualmente, há 1.066.446 matrículas no censo escolar relativas a estudantes com necessidades educacionais especiais. Desses, 37,62% estão em classes especiais ou exclusivas e 9,8% têm atendimento educacional especializado. Esses números indicam que 50% dos estudantes não possuem nenhum tipo de atendimento especializado. Estratégia 4.3. Implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas. Tabela: número e percentual de escolas com e sem sala de atendimento educacional especializado, sigla AEE, segundo a área de localidade detalhada, Brasil 2017. Temos na área urbana 57.432 escolas sem sala de AEE, 26.638 escolas com sala de AEE, perfazendo 31,69% de escolas com salas de AEE. Na área rural, temos 45.587 escolas sem sala de AEE, 4.179 escolas com sala de AEE, perfazendo 8,40% de escolas com sala de AEE. Nas áreas de assentamento da área rural, temos 4.056 escolas sem sala de AEE, 324 escolas com sala de AEE, perfazendo 7,40% escolas com sala de AEE. Em terras indígenas da área rural, 3.099 escolas sem sala de AEE, 74 escolas com sala de AEE, perfazendo 2,33% de escolas com sala de AEE. Nas áreas remanescentes de quilombos da área rural, 2.122 escolas sem sala de AEE, 16 escolas com sala de AEE, perfazendo 7,09% de escolas com sala de AEE. Por fim, nas unidades de uso sustentável da área rural, 418 escolas sem sala de AEE, 26 escolas com sala de AEE, perfazendo 5,86% de escolas com sala de AEE. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar INEP 2017. Apenas 28 municípios brasileiros não contam com salas de atendimento educacional especializado. Isso no conjunto das escolas dos municípios, todas as dependências administrativas. Por outro lado, o percentual de escolas com ou sem sala ainda é baixo. Ainda que a proposta de AEE permita o compartilhamento das salas de atendimento, o percentual dessas em escolas do campo, que em geral são mais distantes e, portanto, implicam deslocamento dos estudantes, é o mais baixo, especialmente em terra indígena.
Estratégia 4.6. Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos alunos e alunas com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos alunos e alunas com altas habilidades ou superdotação. Tabela número e percentual de escolas com e sem banheiro adaptado para uso de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, Brasil 2017. Temos 90.468 escolas sem banheiro PNE adaptado com percentual de 62,77% e 53.649 escolas com banheiro PNE adaptado com percentual de 37,23%. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar, INEP 2017. Tabela número e percentual de escolas com e sem dependências e vias adequadas para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, Brasil 2017. Temos a seguinte situação: 105.328 escolas sem dependências e vias adequadas, PNE, com percentual de 73,1%, e 38.789 escolas com dependências e vias adequadas, PNE, com percentual de 26,9%. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar, INEP 2017. Apesar de o número de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ter aumentado, muitas escolas ainda não estão preparadas, em termos de infraestrutura, para receber esses estudantes. Apenas 37,23% das escolas têm banheiro adaptado para a população com deficiência e apenas 26,9% têm dependências e vias adequadas para essa população. Isso torna evidente a negação do direito à educação e de condições igualitárias para acesso e permanência na escola, estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Brasil, 1996. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. A porcentagem de crianças do terceiro ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada em leitura é de 77,8%, em escrita é de 65,5% e em matemática é de 42,9%. Fonte: INEP. Meta 6. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos e alunas da educação básica. Tabela número de matrículas por tempo integral Brasil 2013 a 2017. Temos os seguintes dados. Tempo integral não declarado. Em 2013 e 2014, dados não obtidos. Em 2015, 467.051. Em 2016, 490.111. E 2017, 458.263 matrículas. Dados de sem tempo integral. Em 2013, 5.505.092. Em 2014, 5.658.554. Em 2015, 5.681.998. Em 2016, 5.898.559. E em 2017, 6.002.068 matrículas. Dados com tempo integral. Em 2013, 2.102.485. Em 2014, 2.211.315. Em 2015, 2.290.232. Em 2016, 2.380.545. E em 2017, 2.506.663. Totalizando em 2013, 7.607.577, em 2014, 7.869.869, em 2015, 7.972.230, em 2016, 8.279.104 e em 2017, 8.508.731. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar, INEP, 2013 e 2017.
Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Brasil 1996, é incentivada a ampliação da jornada escolar. O PNE reforça essa questão ao estabelecer meta para aumentar o número de alunos e de escolas que ofertam educação em tempo integral. Contudo, em 2017, o percentual era de apenas 8,35%. Ao analisar tais dados em uma série histórica, percebe-se que o crescimento é pequeno. Alcançar 50% das matrículas requer alto investimento. Assim, se o crescimento se mantiver nesse patamar, dificilmente a meta será atingida. Estratégia 6.7. Atender as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais. Tabela: número de matrículas por área da localidade, por tipo de área rural e tempo integral, Brasil 2017. Dados da área urbana de tempo integral não declarado são de 662.741 matrículas. Sem tempo integral de 38.473.369. Com tempo integral, 43.687.562, totalizando 43.034.708, com percentual de 1,55% de não declarado, 89,4% sem tempo integral e 9,1% com tempo integral. Dados da área rural de tempo integral não declarado são de 18.748 matrículas, 4.381.308 sem tempo integral, 304.585 com tempo integral, totalizando 4.704.641 matrículas, com percentual de 0,4% de não declarado, 93,1% sem tempo integral e 6,5% com tempo integral. Dados da área rural da área de assentamento. Temos 474 matrículas de tempo integral não declarado, 389.197 sem tempo integral, 15.722 com tempo integral, no total de 405.393 matrículas, com percentual de 0,1% não declarado, 96% sem tempo integral e 3,09% com tempo integral. Nas terras indígenas da área rural, não temos dados de tempo integral não declarado. Temos 229.354 sem tempo integral, 3.662 com tempo integral, totalizando 233.016 matrículas, com percentual não especificado de não declarado, 98,4% sem tempo integral e 1,06% com tempo integral de matriculados. Nas áreas remanescentes de quilombos da área rural, temos 2 matrículas de tempo integral não declarado, 183.208 sem tempo integral, 13.577 com tempo integral, totalizando 196.787 matriculados, perfazendo percentual não especificado de não declarado, 98,4% sem tempo integral e 6,94% com tempo integral de matriculados. Nas unidades de uso sustentável da área rural, não temos dados de tempo integral não declarado, 31.126 sem tempo integral, 2.422 com tempo integral, totalizando 33.548 matriculados, com percentual não especificado de não declarado, 92,8% sem tempo integral e 7,2% com tempo integral. Totalizando os dados desta tabela, temos 681.965 de matrículas de tempo integral não declarado, 43.687.562 sem tempo integral, 4.238.566 com tempo integral, perfazendo o total de 48.608.093 matrículas, perfazendo o percentual total geral de 1,4% de não declarado, 89,9% sem tempo integral e 8,7% com tempo integral de matrículas em 2017. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar INEP 2017. Ainda que nessa estratégia não se especifique o percentual de matrículas indígenas ou quilombolas, e mesmo escolas que se quer alcançar, é perceptível que o menor número de matrículas em tempo integral encontra-se justamente nas áreas indígenas e de assentamento. Meta 7.
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Tabela. Na tabela do IDEB, a meta 2015 é de 5,2 de média para os anos iniciais do ensino fundamental, 4,7 para os anos finais do ensino fundamental e 4,3 para o ensino médio. A atual, ano referente 2015, a média é de 5,5 para os anos iniciais do ensino fundamental, 4,5 para os anos finais do ensino fundamental e 3,7 para o ensino médio. A meta 2017 é de 5,5 para os anos iniciais do ensino fundamental, 5 para os anos finais do ensino fundamental e 4,7 para o ensino médio. Para a meta 2019, a média é de 5,7 para os anos iniciais do ensino fundamental, 5,2 para os anos finais do ensino fundamental e 5 para o ensino médio. Finalmente, para a meta 2021, a média é de 6 para os anos iniciais do ensino fundamental, 5,2 para os anos finais do ensino fundamental e 5,6 para o ensino médio. Fonte: INEP. http://portal.inep.gov.br/ideb. Com a ressalva de que as avaliações como o IDEB não sejam suficientes para medir a qualidade da educação, vale olhar para esse dado para contribuir para a análise da implementação do PNE. Estratégia 7.18. Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. Tabela Saneamento Básico e Energia. Temos 97,3% de escolas adequadas em fornecimento de energia, sendo 3.687 em número de adequações. 96,3% em abastecimento de água, sendo 5.181 em número de adequações. 84,4% de água filtrada, sendo 21.591 em número de adequações. E 95,6% de coleta de esgoto, sendo 6.168 em número de adequações. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar INEP 2017. Dentre as escolas públicas que funcionam em prédios escolares, 15% delas ainda não garante água filtrada para seus estudantes. Em torno de 5% não conta com coleta de esgoto e 4% com abastecimento de água e 3% com energia. Isso demonstra que os desafios educacionais transcendem a própria questão educacional e inserem-se também em aspectos básicos de saúde e saneamento básico. Além disso, considerando a meta do PNE de ampliar o acesso ao esporte, quanto a escolas públicas urbanas de EF e EM, apenas 39% contam com quadra esportiva, enquanto o Laboratório de Ciências está presente em apenas 17,7% das escolas de anos finais do EF e EM, urbanas e rurais. Esses números reforçam a importância de estabelecer padrões mais igualitários de oferta escolar. Estratégia 7.19. Institucionalizar e manter em regime de colaboração Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para Escolas Públicas, visando a equalização regional das oportunidades educacionais. Estratégia 7.20. Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar, a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para a implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet. 4% das escolas de educação básica não funcionam em prédios escolares, 3,7% são públicas. Entre as escolas públicas que funcionam em prédio escolar, 78% têm televisão, 71,5% têm DVD, 38% têm máquina copiadora, 68,7% têm equipamento de som, 56,3% têm equipamento de projeção multimídia e 75% das escolas possuem computador. Tais dados indicam a necessidade de ampliar o investimento em insumos básicos que ainda precisam ser garantidos para assegurar uma oferta de ensino em condições de qualidade para todos. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar INEP 2017. Estratégia 7.13.
Garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, e financiamento compartilhado, com participação da União, proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local. Tabela Utilização do transporte público segundo área de localidade por tipo de localidade rural, Brasil 2017, temos na área urbana 86,1% que não utilizam o transporte público e 13,9% que utilizam o transporte público. Na área rural, 50,9% não utilizam e 49,1% utilizam. Nas áreas de assentamento da área rural, 48% não utilizam e 52% utilizam. Nas terras indígenas da área rural, 73,8% não utilizam e 26,2% utilizam. Nas áreas remanescentes de quilombos da área rural, 56,7% não utilizam e 43,3% utilizam. Por fim, nas unidades de uso sustentável da área rural, 33,1% não utilizam e 66,9% utilizam o transporte público. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar INEP 2017. Há um maior percentual de utilização do transporte escolar nas áreas rurais do que na urbana. Isso pode ser explicado pela distância entre as escolas. Seria importante ter conhecimento da necessidade de transporte e da qualidade dos mesmos, o que com os dados existentes atualmente ainda não é possível. Meta 8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A escolaridade média da população brasileira em 2015 era de 10,1 anos de estudo. Apesar desse número estar aumentando nos últimos anos, é possível perceber que esse aumento precisa se consolidar para a população com baixa renda. Entre aqueles que estavam entre os 20% com menor renda, a média de escolaridade era de 8,1 anos, quase 4 anos a menos que aqueles que estão entre os 20% com maior renda. Para esses últimos, a média de escolaridade já é superior à meta proposta. A diferença entre a escolaridade média da zona urbana, 10,4 anos, e rural, 8,2 anos, também é elevada, sendo que em ambos os casos é preciso aumentar a escolaridade da população. O mesmo pode ser dito em relação às diversas regiões. A média de anos de estudo no Nordeste é a mais baixa, seguida pela região Norte, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A média de escolaridade afeta a população por raça-cor de forma diferente. Enquanto a média de escolaridade da população branca já está se aproximando de 11 anos, a indígena não chega a 9 e a preta está se aproximando de 10 anos. Essas diferenças implicam em um olhar diferenciado para a realidade escolar. Tabela Média de escolaridade da população entre 18 a 29 anos por rendimento mensal domiciliar per capita, em quintis, Brasil 2015. Temos os seguintes dados. O quintil em 20% com menor renda, a média de escolaridade é de 8,1 anos. O quintil em 40% de renda, a média de escolaridade é de 9,8 anos. O quintil de renda em 60% é de 9,9 anos. No de 80% de renda, a média é de 10,75 anos. E no quintil em 20% com maior renda, a média de escolaridade é de 12,39 anos. Tabela Média de escolaridade da população entre 18 a 29 anos, segundo regiões, Brasil 2015. O quintil de renda na região Norte, a média de escolaridade é de 9,46 anos. Na região Nordeste, 9,27 anos. Na região Sudeste, é de 10,62 anos. Na Sul, é de 10,47 anos. E na região Centro-Oeste, é de 10,54 anos a média de escolaridade. Tabela Média de escolaridade da população entre 18 a 29 anos, segundo raça-cor, Brasil 2015. O quintil de renda na raça indígena é de 8,35 anos, em média de escolaridade. Na raça branca é de 10,87 anos. Na raça preta é de 9,55 anos. Na raça amarela é de 11,91 anos. E na parda é de 9,51 anos a média de escolaridade.
Tabela média de escolaridade da população entre 18 a 29 anos, segundo área de localidade, Brasil 2015. O quintil de renda na área rural é de 10,4 anos a média de escolaridade. Já o quintil de renda na área urbana é de 8,25 anos a média de escolaridade. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais, UFPR, a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE 2015. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Tabela número e percentual da população com 15 anos ou mais, segundo Declaração sobre Leitura e Escrita, Brasil 2015. A população de 147.191.318 sabe ler e escrever, num percentual de 92%. 12.853.807 da população não sabe ler e escrever, perfazendo 8%. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais, UFPR, a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE 2015. Tabela percentual da população com 15 anos ou mais, segundo o número de anos de estudo, Brasil 2015. 9,3% estão sem instrução e menos de 1 ano de estudo. 1,7% tem 1 ano de estudo. 2,7% tem 2 anos de estudo, 3,6% tem 3 anos de estudo, 8,7% possui 4 anos de estudo e 5,1% possui 5 anos de estudos. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais, UFPR, a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE 2015. A discussão sobre as altas taxas de analfabetismo no Brasil não é recente, contudo, ainda é urgente e necessária. Afinal, 8% da população se declara não saber ler e escrever, e 31% tem 5 ou menos de anos de estudo. Isso significa que temos 13 milhões de analfabetos no Brasil. Além disso, dados da Confetea 2016 apontam para um número de 28 milhões de analfabetos funcionais no Brasil. Se essa população fosse de um país, seria a 45ª maior do mundo, de 257 países. O acesso à escola ainda precisa ser ampliado, e a garantia de permanência e aprendizagem é cada vez mais urgente, especialmente entre as camadas mais desfavorecidas da sociedade. Meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. Tabela número e percentual de matrícula de educação de jovens e adultos, total e integrada, Brasil 2017. Temos 3.598.716 matrículas de EJA, sendo 53.235 matrículas de EJA integrada à educação profissional, no percentual de 1,48% de matrículas integradas à educação profissional. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar INEP 2017. A oferta de educação de jovens e adultos é um direito, sendo que nos últimos anos tem-se tentado incentivar sua oferta de forma integrada ao ensino profissional. O PNE reforça essa ideia e estabelece como meta ampliar pelo menos 25% das matrículas dessa forma. Em 2015, esse percentual não chegava a 2%. Tal dado indica que, caso não haja uma política específica e esforços voltados nesse sentido, dificilmente se atingirá a meta proposta no PNE. Meta 11. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Tabela número de matrículas da educação profissional segundo tipo de matrícula e dependência administrativa, Brasil 2017. O número de matrículas na primeira série nos cursos técnicos integrados, ensino médio integrado, na rede pública é de 168.156. Na rede privada é de 6.247, totalizando 174.403, num percentual de 96,40% na rede pública. Na segunda série nos cursos técnicos integrados, na rede pública, é de 126.525. Na rede privada é de 4.997, totalizando
totalizando 131.522 matrículas, com percentual de 96,20% na rede pública. Na terceira série dos cursos técnicos integrados na pública é de 101.450, na privada, 4.821, totalizando 106.271 matrículas, perfazendo 95,50% na pública. Na quarta série dos cursos técnicos integrados é de 30.045 na pública, 1.054 na privada, totalizando 31.099, com percentual de 96,60% na pública. Nos cursos técnicos integrados não seriada é de 14.329 na pública, 1.902 na rede privada, num total de 16.231, com percentual na pública de 88,30%. Na primeira série do ensino médio, normal magistério, 21.339 matrículas na pública, 935 na privada, totalizando 22.274, num percentual de 95,80 na pública. Na segunda série do normal magistério, 14.818 na pública, 674 na privada, num total de 15.492 matrículas, sendo 95,70% na pública. Na terceira série do normal magistério, 17.682 matrículas na rede pública, 1.427 na rede privada, num total de 19.109, perfazendo 92,50% na rede pública. Na quarta série do normal magistério, 37.035 na pública, 883 na privada, totalizando 37.918 matrículas, com o percentual de 97,70% na pública. Nos cursos técnicos concomitantes, 100.249 na pública, 227.824 na privada, num total de 328.073, com percentual de 30,60% na pública. Nos cursos técnicos subsequentes, 390.120 na pública, 484.251 na privada, num total de 874.371 matrículas, com percentual de 44,60% na pública. No EJA, ensino fundamental, pró-jovem urbano, 1.262 na pública, 5 matrículas na privada, totalizando 1.267, com percentual de 99,60% na pública. No curso FIC integrado na modalidade EJA Ensino Médio, 7.558 na pública, 165 na privada, num total de 7.723, com percentual de 97,90% na pública. No curso FIC concomitante, 2.461 matrículas na pública, 17.277 na privada, totalizando 19.738, com percentual de 12,50% na pública. No curso FIC integrado na modalidade EJA nível fundamental, EJA integrada à educação profissional de nível fundamental, 10.106 na pública, 363 na privada, num total de 10.469 matrículas, num percentual de 96,50% na rede pública. No curso FIC integrado na modalidade EJA nível fundamental, EJA integrada à educação profissional de nível fundamental, 34.015 na pública, 1.028 na privada, num total de 35.043 matrículas, com percentual de 97,10% na rede pública. Totalizando todos esses dados, tem-se 1.077.150 matrículas na rede pública, 753.853 matrículas na rede privada, totalizando 1.831.003 matrículas, perfazendo um percentual total de 58,80% de matrículas na rede pública. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar INEP 2017. A matrícula da educação profissional alcançou 1.831.003 estudantes em 2017. Quase 60% delas estão na rede pública. A meta do PNE é de triplicar essas matrículas. Se tomarmos como referência o ano de 2013, no qual o número de matrículas era de 1.831.003, o objetivo é alcançar 5.003.055. Isso demandaria um crescimento anual de 333.537 matrículas ano e corresponderia, em 2017, a 3.1.833, mais de 1 milhão de matrículas a mais do que foi alcançado. Meta 12.
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Tabela: taxa de matrícula bruta e líquida no ensino superior, Brasil 2017. Tem-se o percentual de 32,91% na taxa de matrícula bruta no ensino superior para a população de 18 a 24 anos, e 17,87% é o percentual na taxa de matrícula líquida no ensino superior para a população de 18 a 24 anos. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos PNAD, Arquivo Pessoas, IBGE 2015. O acesso ao ensino superior, apesar da expansão dos últimos anos, ainda é bastante restrito. A taxa de matrícula bruta, TMB, nessa etapa de ensino é de 32,91%. Entre a população de 18 a 24 anos, o acesso é de apenas 17,87%. A taxa de matrícula líquida, TML, considera apenas os estudantes nessa faixa etária. A meta do PNE tem como objetivo a ampliação da TMB de 32,91% para 50% e da TML para 33%. São aumentos significativos em um contexto de cortes de gastos públicos e de diminuição do investimento em educação. Além disso, o PNE sinaliza que esse aumento precisa ser feito fortemente no segmento público, que atualmente é responsável por 23,7% das matrículas, ante 76,3% da rede privada. Meta 13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% doutores. Tabela: percentual de docentes em exercício com mestrado ou doutorado em relação ao total de docentes, segundo dependência administrativa, Brasil 2016. No Brasil, tem-se 78,20% de mestres e doutores, sendo 39,19% de mestres e 39,01% de doutores. Na rede pública, tem-se 87% de mestres e doutores, sendo 27,10% de mestres e 59,91% de doutores. Em âmbito federal, tem-se 90,23% de mestres e doutores, sendo 25,44% de mestres e 64,79% de doutores. Em âmbito estadual, 83,33% de mestres e doutores, sendo 28,16% de mestres e 55,18% de doutores. Em âmbito municipal, 65,38% de mestres e doutores, sendo 43,72% de mestres e 21,65% de doutores. Na rede privada, tem-se 71,25% de mestres e doutores, sendo 48,75% de mestres e 22,50% de doutores. Fonte: INEP 2017, Sinopse Estatística da Educação Superior. No ensino superior, a proporção de docentes com mestrado ou doutorado já é superior à meta estabelecida pelo PNE, inclusive no que diz respeito ao percentual de doutores. Contudo, ao analisar apenas as instituições privadas, que atualmente congregam o maior percentual dos estudantes desse nível de ensino, verifica-se que ainda é necessário melhorar a qualificação dos docentes dessas instituições. O percentual de doutores nessas instituições precisa elevar-se em 12,5%. Além disso, uma análise em termos regionais sinaliza que há diferenças significativas no percentual de mestres e doutores, pois enquanto o Norte possui 70,5% e o Centro-Oeste 72,8%, o Sul conta com 80,79% dos docentes com tal titulação. Outra questão que merece análise é o tipo de instituição, pois enquanto o percentual de docentes nas universidades supera os 50% nas faculdades, ele não chega a 20%, demonstrando que o grande desafio dessa meta centra-se na diminuição das desigualdades entre os diversos tipos de instituições e as diversas regiões do país. Meta 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores.
Tabela: número de estudantes titulados em 2013 ou 2016, segundo o nível de formação da pós-graduação stricto sensu. Em 2013, temos 51.883 mestres, enquanto em 2016, 59.672 mestres. Quanto à titulação de doutores, em 2013, temos 15.651, enquanto que em 2016 vai para 20.604. Fonte: CAPES 2018, dados abertos. É perceptível o crescimento no número de titulados, mestres e doutores no Brasil, aproximando dos 60 mil no caso dos mestres e dos 21 mil em termos de doutores em 2016. Tal variação sugere que, mantendo constante o crescimento, há uma forte tendência de que se cumpra até o final de vigência do PNE a meta estabelecida. Meta 15. Garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, de que tratam os incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Tabela: número e percentual de professores segundo formação, Brasil 2013 a 2017. Os professores sem licenciatura ou ensino superior, em 2013, são de 1.383.247, com percentual de 48,2%. Em 2014, 1.395.220 professores, com percentual de 47,3%. Em 2015, 1.368.202, com percentual de 46,6%. Em 2016, 1.343.198, num percentual de 45,6%. E em 2017, 1.310.539 professores, num percentual de 44,6%. Já os professores com licenciatura em 2013 são de 1.484.422, com percentual de 51,8%. Em 2014, são 1.554.478, com percentual de 52,7%. Em 2015, 1.566.441, num percentual de 53,4%. Em 2016, 1.605.098, com percentual de 54,4%. Em 2017, 1.625.627, com percentual de 55,4%. Totalizando ambos, tem-se 2.867.669 professores em 2013, 2.949.720 em 2014, 2.934.643 em 2015, 2.748.296 em 2016 e, por fim, 2.936.166 em 2017. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar INEP 2013-2017. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define a licenciatura como a formação mínima para o exercício de magistério na educação básica, sendo aceito para atuação na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, aquela obtida em nível médio na modalidade normal. O PNE vem reforçar a necessidade da formação superior para todos os professores e professoras, o que implica na capacitação de quase 45% dos profissionais que atuam hoje, sem considerar aqueles que, apesar de possuírem licenciatura, não atuam na disciplina da sua formação. É perceptível o aumento do número de professores com licenciatura nos últimos anos, porém tal ritmo de crescimento é insuficiente para que em 2024 se tenha apenas professores formados em nível superior. Meta 16. Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Tabela: número e percentual de professores segundo formação, Brasil 2013 a 2017. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar, INEP 2013-2017.
A qualificação profissional, por meio da ampliação do nível de formação, tem sido apresentada como um elemento importante para a atuação docente. O PNE estabelece como meta que 50% dos professores sejam formados em nível de pós-graduação. Em 2017, esse número era de 36,03%, indicando a necessidade de um crescimento de 13,97% até 2021. Isso exigirá a formação de pelo menos 2% dos professores por ano. Em 4 anos, de 2013 a 2017, esse número cresceu apenas 6%. Meta 17. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência deste PNE. Tabela: rendimento mensal de professores e demais profissionais de nível superior para uma jornada padronizada de 40 horas semanais. Brasil 2013. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do RAIS-MT 2013. Em 2013, a RM docente era de R$ 3.576 e a razão entre a RM dos professores e a dos demais profissionais no valor de R$ 5.227. Ou seja, os professores encontravam-se numa situação desfavorável em relação aos profissionais do mesmo nível de formação. Meta 18. Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. Tabela: número de professores, dependência administrativa, federal, estadual, municipal, por tipo de vínculo empregatício. Brasil, 2013 a 2017. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar, INEP, 2013-2017. A garantia de planos de carreira está ligada à exigência de que os professores da rede pública sejam contratados por concurso público e à valorização docente ao longo da carreira. Ao comparar dados de 2013 a 2017 em relação ao tipo de contrato do professor, percebe-se uma tendência contrária: diminuição do número de professores concursados, efetivos, estáveis, e aumento de contratos temporários, os quais não têm direito a plano de carreira. Estratégia 18.1. Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que até o início do 3º ano de vigência deste PNE, 90% no mínimo dos respectivos profissionais do magistério e 50% no mínimo dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados. Tabela: número de professores, dependência administrativa, federal, estadual, municipal, por tipo de vínculo empregatício. Brasil, 2013 a 2017. Fonte: elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar, INEP, 2013-2017. Na contramão do que define o PNE, que estabeleceu meta para aumentar o número de professores ocupantes de cargos de provimento efetivo, o percentual de professores efetivos vem diminuindo de 2013 a 2017 e aumentando o percentual de contrato temporário. A contratação docente por meio de concurso público é garantida por lei desde 1988. Contudo, o movimento parece contradizer a legislação, o que traz consequências para a garantia do direito à educação, haja vista ser o professor um ator essencial nesse processo. Meta 19. Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União. Esta meta não foi cumprida até hoje. Meta 20. Ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, PIB, do país, no 5º ano de vigência desta lei, e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. As estratégias 20.6 e 20.9, de implementação do Custo Aluno Qualidade Inicial, CAQI, e de regulamentação do Sistema Nacional de Educação, SNE, respectivamente, não foram cumpridas até 2016, em seu prazo. A estratégia
estratégia 20.8 de definição do custo aluno-qualidade, CAC, também não foi cumprida até 2017. Ainda tivemos a aprovação da Emenda Constitucional EC 95 de 2016, que impõe um teto de gastos para a educação, que inviabiliza o cumprimento da meta 20 do PNE e de todas as metas anteriores. No Manual da SAM 2018, você encontra mais informações sobre a situação do financiamento da educação no Brasil. Acesse http://semanadeacalmundial.org/2018/materiais/. Início da descrição da imagem. Na base, imagens de crianças comendo frutas em volta da mesa junto com a merendeira da escola. Final da descrição da imagem.